Amém. Graças a Deus. Nós estamos falando a respeito do advento. E dentro deste contexto do advento, nós separamos uma mensagem, uma profecia do profeta Isaías. Essa profecia está no... Arnaldo, se ligar vai apagar, Não, então pode ligar, sem problema. Isaías 40, de 1 a 11. Esse é o texto que nós vamos usar para meditar a respeito do advento. Isaías, capítulo 40, dos versos 1 a 11. A gente vai projetar também essa mensagem. Nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada, essa é a nossa versão. Mas antes da gente ir ao texto, eu acho importante a gente fazer uma breve, muito breve relação do livro de Apocalipse, do livro de Isaías, da profecia de Isaías, para que a gente possa contextualizar qual o sentido e o significado dessa mensagem. Isaías foi um profeta levantado por Deus para trazer duas palavras ao povo de Israel. Uma palavra pesada, dura de ouvir, que era uma palavra de juízo. Qual que era a palavra de juízo que vai do capítulo 1 até o capítulo 19 do livro de Isaías? A palavra de juízo era: povo, porque vocês são idólatras e porque vocês não cuidam dos pobres e necessitados, vocês viverão um exílio na Babilônia. Sobre a vida do povo de Israel que vivia fora dos caminhos de Deus, eles foram enfrentados pela Assíria e pela Babilônia. E por último, a Babilônia então levou cativo o povo de Israel durante 70 anos. Imagina o sofrimento que estava no coração deste povo. Abrir mão da sua cultura, do seu jeito de ser, da sua religião, para viver dominado por um país estrangeiro. Mas tudo isso veio porque o profeta disse: se vocês não se arrependerem, virá juízo sobre vocês. Mas essa é a primeira parte da profecia de Isaías. Na segunda parte da profecia de Isaías, Deus fala para o povo que cumprirá a promessa de libertação e da aliança que Deus fez com o seu povo. Qual que era essa promessa? A promessa feita a Abraão. Quando ele diz: farei uma grande nação de ti, ele não poderia descumprir essa promessa, porque Deus é fiel em cumprir a sua promessa. E nesse sentido, então pode acender primeiro, depois eu continuo. Essas duas, essas duas. São essas duas mesmo, só. Obrigado, Arnaldo. Então, retomando aqui, o que acontece nesse momento? Deus traz o juízo sobre o seu povo, mas Ele também traz uma mensagem de esperança. Não só apenas o juízo por conta de tudo o que Ele está sofrendo e o povo está vivendo com o exílio, mas também diz ao povo que ele não descumprirá a sua promessa. Essa é a grande mensagem que Isaías traz na sua profecia. Mostrar um Deus verdadeiro, mas não um Deus
que Ele vem com peso sobre o seu povo. É um Deus de misericórdia. E então nós vamos ler o texto que nos traz a reflexão de hoje a respeito dessa esperança da vinda, ou desse consolo prometido por Deus através da profecia de Isaías. Diz assim, de 1 a 11, capítulo 40, de 1 até o verso 11. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando no chão, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba ao alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia as boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Mais um momento de oração. Pai, sabemos que quando estamos diante, Senhor, da Tua Palavra, não é só o nosso intelecto e a nossa mente, Senhor, que recebe essa palavra. Não é apenas através da razão, Senhor, que somos edificados, mas somos edificados no coração, no mais íntimo do nosso ser, através do Teu Espírito Santo. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito, possa encontrar, meu Pai, um coração aberto, Senhor, para receber a Tua mensagem. Que a Tua esperança, Senhor, transborde em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós vamos olhar para essa profecia a partir da perspectiva da esperança, que é o que nós celebramos nesse momento do Advento. Eu queria trazer uma ilustração que talvez venha nos aproximar mais desse texto. E eu quero lembrar a grande tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul entre os meses de abril e maio deste ano, aonde que a gente viu de uma hora para outra, os rios subiram, as chuvas encheram todos os lugares, as casas foram destruídas, os comércios, os carros, quantas vidas se perderam em tudo aquilo que estava acontecendo por meio daquela chuva. Imagina uma família que perdeu tudo na enchente, perdeu sua casa, perdeu seu carro, roupa, perdeu a sensação de segurança, porque já não sou mais seguro aonde eu moro por conta de tantas chuvas. Eles estão desabrigados, vivendo em incerteza de como vão reconstruir as suas casas e reconstruir a sua vida.
Eu imagino como deve ter sido difícil na vida de cada um, quando passado as chuvas e baixado o rio, ele volta no seu bairro e não encontra mais a sua casa, a do seu vizinho, não encontra mais a farmácia, o supermercado, mas encontra uma porção de lama. Deve ter doído demais o coração. A desesperança e a tristeza e a angústia deve ter sido muito pesado para esse povo que estava lá. Será que eles encontrariam forças para recomeçar tudo de novo? Mas aí no meio desses acontecimentos, desse tempo difícil que eles estão vivendo, nós vemos notícias de que o mundo, o Brasil se movimentou, a IPI também se movimentou, e quantas pessoas foram para lá e foram ajudar para reconstruir aquelas vidas, limpando as suas casas, ofertando colchões, geladeira, roupa e toda sorte de apoio por aquilo que eles estavam vivendo. Tudo aquilo para que eles pudessem recomeçar a sua vida. O que parecia um deserto de desesperança, ele se transforma em um movimento de assistência e de consolo para aqueles que estavam vivendo. O advento vem nessa perspectiva sobre as nossas vidas. Deus, o grande Criador, Ele olha para a humanidade e o que Ele vê? Ele vê uma devastação por conta do pecado. O homem que Ele criou, que fosse conduzir o mordomo, que fosse reger, cuidar desse planeta, dessa criação, ele encontra um homem corrompido, um homem imperfeito, com maldade no coração. O homem já não cuida mais da natureza, o homem não cuida dos rios, o homem não cuida dos mares, dos animais, das florestas. O homem passou a não cuidar do outro. O homem não cuida da sua esposa, não cuida dos seus filhos, não cuida do seu vizinho. O homem passou a não cuidar de si mesmo. Muitas vezes a gente olha que o buraco que existe dentro de nós, que nos traz angústia, é um buraco do tamanho de Deus. Está faltando relacionamento com Deus. E quando nós vemos isso, nós vemos um povo, uma humanidade em desespero e que espera por consolo. Está ávida para ser acolhida, para ser consolada, para ser guiada nos caminhos que trazem vida. Assim como aquela família que estava lá no Rio Grande do Sul, precisa confiar que a ajuda chegará. Nós hoje, no advento, nós lembramos que essa ajuda já chegou para nós, nos trazendo salvação, mas que essa ajuda ainda chegará na sua plenitude. E essa mensagem de Isaías me traz 3 pontos, para ser bem presbiteriano, me traz 3 pontos que é importante a gente refletir aqui. Primeiro, o consolo de Deus chega para pôr fim ao sofrimento. Esse é o consolo de Deus. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Meus amados, o exílio acabou, a angústia acabou, porque o nosso Salvador chegou. Consolem o meu povo, porque é chegada a hora.
o pecado foi extirpado. O povo de Israel já podia voltar para sua casa. Quando essa promessa foi cumprida, o povo de Israel foi liberto da Babilônia e voltou para sua casa. Já é momento da gente retomar o nosso relacionamento com Deus. Por isso que essa palavra não é só uma palavra profética para o povo de Israel que estava naquele tempo, mas ela perpassa toda a história da humanidade e chega até nós. Essa promessa não é para aqueles que viveram no tempo antes de Jesus, esperando Jesus vir. Mas essa palavra também é para nós, porque já vivemos o reino de Deus, não na sua plenitude, mas aguardamos com esperança a sua volta. Esta mensagem de consolo não são só palavras religiosas. Assim como nós pedimos o consolo de Deus pela família que enfrenta o seu momento de luto, não são só palavras, mas é a ação salvadora do próprio Deus que vem sobre as nossas vidas, porque Ele é uma mensagem sincera e verdadeira. O próprio Deus disse, e o próprio Deus cumpre as suas promessas. É tempo do fim dos nossos sofrimentos. E como esse consolo pode nos alcançar nos dias de hoje? Primeiro, somos consolados porque não estamos mais dominados pelo pecado. Não significa que o pecado não está no meio de nós e que nós erramos e que nós falhamos. Por isso que no começo do culto, ao entrar na presença de Deus, nós dissemos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas nós não somos mais escravos do pecado. É uma diferença enorme. Aquele que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador não é mais escravo do pecado. O Senhor nos liberta. Ele nos torna livre para reconstruir o relacionamento com Deus que o pecado impede. Por isso que o Espírito Santo age dentro de nós, porque não somos mais escravos do pecado e hoje temos relacionamento com Deus. O segundo forma do consolo nos atingir é que não estamos debaixo da condenação do pecado, por isso nós somos consolados. Uma coisa é nós pecarmos, a outra coisa é sermos justificados. Enquanto nós não estivermos na glória, enquanto não fomos ressuscitados fora desse corpo corruptível, estaremos enfrentando o pecado. Mas por que nós não somos culpados pelo pecado? Porque o sangue do Senhor Jesus nos justificou deste pecado. Essa é a alegria que tira a angústia do nosso coração. Mesmo em meio aos destroços, mesmo em meio à tragédia, nós não somos angustiados, porque sabemos que somos justificados pela ação de Deus, pelo sacrifício de Jesus. E por fim, em terceiro ponto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus, no seu amor celestial, vem a nós como Deus Emanuel. Não exige de nós uma contrapartida, um mérito, simplesmente Ele vem a cada um de nós, através do seu amor e da misericórdia. Não faz mal que você viveu no pecado. Deus não olha para a sua história para amar você e para ser misericordioso com você. Ele olha para você, ama você e te transforma numa nova pessoa. Mas a forma dele vir até nós é pela graça, um presente imerecido. Esse é o nosso Deus. É dessa forma que o consolo do Senhor chega a cada um de nós nos dias de hoje. Amada igreja, somos chamados ao arrependimento.
arrependimento. Esse é um ponto fundamental na mensagem de Isaías, porque o povo de Israel foi levado cativeiro para a Babilônia, porque eles estavam com o seu coração cheios de idolatria e maldade, e o caminho para o regresso ao lar foi o arrependimento. Quando olhamos para a mensagem do profeta Isaías, nós olhamos justamente para isso. Somos chamados a nos arrepender das vidas erradas que nós seguimos. Da mesma forma que Deus levou o povo idólatra para a Babilônia, da mesma forma Deus, na sua bondade e no seu poder, na sua misericórdia, endireitou o coração daquele povo. Qual que é a mensagem? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Nesses trechos do verso 3 a 5, quando nós lemos, o que nós estamos vendo é João Batista cumprindo essa promessa antes da vinda de Jesus, dizendo: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Este é o caminho que somos chamados todos os dias na nossa caminhada, ao arrependimento. Não só ao arrependimento daquela prática imoral ou da nossa falta de ética. Nós somos chamados a reconhecer que somos imperfeitos pelo pecado, por culpa e por ação de Adão, quando desrespeitou a vontade de Deus, desobedeceu. Nós somos marcados por esse pecado. Ainda que eu seja uma boa pessoa, ainda que eu faça caridades, isso não tira a mancha do pecado. A única coisa que tira a mancha do pecado é o sangue do Senhor Jesus. E Ele só vem quando nós nos colocamos e pedimos arrependimento, pedimos misericórdia a Ele, nos arrependemos diante dEle. 3 atitudes são necessárias para que o nosso arrependimento seja eficaz, para que não seja só um remorso. Muitas vezes a gente tem remorso, né? Eu fiz, não queria fazer, mas mais para frente a gente volta a praticar e não dói tanto. Arrependimento eficaz, eu acho que tem 3 colunas que a gente pode, 3 atitudes que a gente precisa tomar na nossa vida para efetivamente dizer que nós nos arrependemos. Primeiro, reconhecer o pecado em nossas vidas. Quem de nós reconhece os pecados que tem cometido? Não aqueles que todo mundo fala por aí, a luxúria, né, a vaidade, os 7 pecados capitais. Mas será que nós temos nos arrependido dos pecados de estimação? Daqueles pecados que já não doem mais em nós? Ou passaram a ser aceitáveis aos nossos olhos? Precisamos nos arrepender sinceramente também desse pecado. E a gente só se arrepende quando a gente reconhece que aquilo que nós estamos praticando, ele vai para longe da vontade de Deus. Por isso é importante a gente reconhecer o pecado. A segunda coluna, a segunda atitude que a gente precisa tomar é confessar o pecado e confessar que nós dependemos da misericórdia de Deus. Confessar os nossos pecados. Eu não preciso ir a um líder religioso e confessar a ele o meu pecado para que ele então me dê o perdão, porque quem perdoa é o Senhor. Não é nenhum homem que pode perdoar, mas nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Davi, o grande rei de Israel, um grande homem segundo o coração de Deus, cometeu vários pecados, e ele se colocava diante de Deus e confessava, mesmo diante do seu poder, da sua autoridade, do seu status, de quem ele era. Ele, de forma humilde, reconhecia diante de Deus: Senhor, pequei contra ti.
Enquanto nós não confessarmos os nossos pecados, os nossos ossos vão doer. É só através da confissão que esse peso do pecado sai de sobre nossas vidas. Enquanto nós não confessarmos, nós vamos ficar subjugados a esse pecado. Terceira atitude, nós precisamos renovar o nosso estilo de vida. Quantos de nós dizemos que aceita o Senhor Jesus, mas não se arrepende da forma com que tem vivido? O que rouba, não roube mais. O que mente, não minta mais. O que adultera, não adultere mais. O que se embriaga, não se embriague mais. O que não lê a palavra de Deus, que passe a ler a palavra de Deus. Aquele que não orava, passe a orar. Aquele que não cuidava do próximo, que passe a cuidar do próximo. Isso chama mudança de estilo de vida. Eu era desta forma, eu me conformava deste jeito, e agora eu me conformo, e o meu modelo de vida é Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus e seguir o meu estilo de vida, porque se Cristo não é o meu centro de vida, quem então é o meu centro de vida? Se o meu coração não está em Jesus, não imito, não sigo, eu sigo a quem? Aí o grande problema que nós vivemos hoje, um tal de evangelho coaching, onde pastores estrelas vão nas redes sociais e pregam um estilo de vida que não condiz com o evangelho. Condiz sim com o seu modo de viver, o que é bom para você. O que nós precisamos olhar é para Jesus Cristo. É isso que chama arrependimento. Nos arrependermos da forma com que nós vivemos e passarmos a viver assim como o Senhor Jesus nos chama. E por fim, meus amados, a esperança não nos decepciona, pois a palavra de Deus permanece para todo sempre. Uma voz disse: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda sua glória é como a flor do campo. Eu olho para o tempo de Israel no exílio e penso como deveria estar o coração do povo naquele momento, né? Será que é possível sermos libertos de tamanha opressão, uma vez que eles estavam debaixo de um grande império? Será que poderemos sorrir novamente? Será que eu vou poder estar na minha terra plantando de novo? Se eu olhar para a vida dos gaúchos, naquele tempo de sofrimento, quantos deles poderiam não estar perguntando: será que vai ser possível? Será que eu vou conseguir reconstruir a minha casa que caiu? Será que eu vou conseguir reconstruir o meu comércio que fechou? Será que a minha vida vai continuar sendo vida daqui para frente? Será que eu vou conseguir voltar a sorrir depois de tamanho desespero por conta dessa desolação? E se você olhar para a sua vida e perceber que está passando por um tempo de exílio, também por uma tribulação, eu fico imaginando quantas perguntas devem estar na sua cabeça. Eu sei que é difícil, quando a gente está passando por um problema, quantas coisas vêm na nossa cabeça. Será que eu vou conseguir restaurar meu casamento? Será que eu vou conseguir ser feliz no meu relacionamento? Será que eu vou conseguir pagar as dívidas que eu tenho enfrentado? Será que eu vou reconciliar com o meu filho? Quantas perguntas vêm sobre essa necessidade de consolo do Senhor? Meus amados, aos nossos olhos tudo é passageiro. Nós não temos condições de olhar
as coisas sob a perspectiva de Deus, porque Ele é eterno. Então os nossos olhos, quando vêm os problemas, diante das tribulações, eles não conseguem muitas vezes, os nossos olhos, olhar e ver a ação e a promessa de Deus. Nós temos dificuldade na nossa caminhada de enfrentar situações e de superar esses momentos difíceis. Mas eu digo uma coisa: o que nos traz esperança e nos faz superar os desafios e dilemas da vida é a fé. Se não for pela fé, se não for olhar pelos olhos de Deus, olhando pelos olhos naturais, nós não conseguiremos superar as nossas dificuldades. Porque a fé é certeza daquelas coisas que esperamos, convicção dos fatos que não se vê. A fé vai além daquilo que é transitório e alcança a eternidade. Quando eu olho para a eternidade pela fé, eu vejo que minha vida aqui é como se fosse um grão de areia. Opa, é muito grande, né? É menor do que um grão de areia. O tempo de sofrimento que a gente possa viver aqui é muito menor do que o tempo de alegria que a gente vai viver na presença do nosso Deus. Se você está vivendo um exílio pessoal, qualquer um que seja, lembre-se, o consolo de Deus e a promessa de Deus permanece para frente, para sempre. A promessa de Deus de vir ao seu encontro e resgatar você do exílio, ela não termina como a flor do campo e a erva que seca, como a palavra humana que termina, que volta atrás. A palavra de Deus é certeira: e vou te trazer do exílio, basta você crer na promessa. Foi assim quando o profeta Isaías prometeu ao povo que através de que ele diz aqui na profecia, né, que haveria o consolo e que eles voltariam a viver na sua terra. Essa promessa se cumpriu, porque o Senhor Jesus nasceu. Em breve nós estaremos celebrando o nascimento do Senhor Jesus, mais um cumprimento da sua promessa. Eis aí está o seu Deus, o Senhor Jesus que nasceu, veio na sua obra redentora, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e Ele está para voltar, para nos trazer a vida eterna com Ele. O reino chegou, o reino está próximo. Não está próximo porque Ele está vindo, Ele está próximo porque nós podemos tocá-lo, nós podemos viver o reino de Deus. Agora, qual que é o pedido? Qual que é a palavra? O que João proclamava? Arrependam-se. Essa é a mensagem para nós nessa noite. A esperança não terminou. Precisamos do arrependimento, porque o reino de Deus é chegado, e em breve o Senhor voltará. Confie no Deus que é fiel às suas promessas. Ele é o nosso consolo, a nossa esperança, aquele que jamais nos decepcionará. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração de arrependimento. Você no seu banco, não precisa ser em voz alta, é você com Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Senhor, o que pedimos a Ti, Pai, é que o Senhor encontre liberdade em nossos corações. Que o Teu Espírito, Senhor, venha preparar um coração, Senhor, de carne, Senhor, não de pedra, para que essa palavra, Senhor, possa trazer vida a cada um de nós. Senhor, que através da Tua ação, meu Pai, de regeneração, o Senhor venha, meu Pai, trazer arrependimento ao coração de cada um de nós. Sabemos, Senhor, que o aperfeiçoamento, Senhor, a maturidade espiritual é uma responsabilidade nossa, na nossa caminhada, Senhor. Mas sabemos também, meu Pai, que o que nos dá força ao arrependimento
é a graça do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Por isso, derrama do Teu Espírito, Senhor, sobre o coração que está quebrantado nesse momento. Que haja, Senhor, transformação de vida, Senhor, nesse momento. Que o que estava frio, meu Pai, seja aquecido. Que o que estava perdido seja encontrado. E que vidas sejam salvas nessa noite. É em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.